Então, tudo depende do campo vibratório pessoal. O campo vibratório pessoal é o aspecto mais importante de toda essa história. E o que diabos é isso? O ser humano, em tese, ele produz num raio de 9 metros, ou seja, 9 metros em torno de um ser humano, para frente, para trás, para cima, para baixo, para o lado direito, para o outro lado, é uma esfera, que não é tão esfera assim, porque termina ficando ovoide em alguns momentos, e depende da geometria do eletromagnetismo de cada um, mas assim, num diâmetro de 18 metros, ou num raio de 9 metros, um ser humano, ele poderia ter esse campo vibratório pessoal, no qual só o que a vontade desse cérebro determinasse poderia entrar aqui. Mas, infelizmente, o ser humano mal consegue ter uma aura que circunda o seu corpo físico humano de 1 ou 2 centímetros. E alguns seres humanos ainda têm essa aura suja. Aí, qual a questão? A questão é que isso aqui é um ser humano e o seu campo vibratório pessoal. Campo vibratório pessoal. Só que esse ser humano, ele está dentro de algo chamado Matrix, que a gente também pode chamar de universo, ou faixa de realidade transitória, ou seja lá o que for. E esse universo que a gente está, ele tem dupla face, porque ele tem uma face material e uma face antimaterial. Mas, por enquanto, para não complicar, vamos só falar do nosso universo, desse aqui, material. Então, do jeito que a gente poderia pegar uma baciazinha, do tamanho daquele ventilador, encher de água e colocar um corante, cor vermelha, uma gotinha. Esse é o ser humano dentro de uma bacia de água. Em tese, tudo que sai do cérebro desse ser humano, ele consegue marcar algum espaço aí dentro dessa bacia, e se a água da bacia deixar, o que sai dele, digamos, a cor vermelha, todas as moléculas dessa bacia terminam ficando com a água avermelhada, porque todas as moléculas absorvem influência ou o impulso que saiu do ser humano. Qual a questão? O nosso universo, ele não é infinito, ele é finito. Ele tem bordas. Isso aqui é uma grande bacia. E na água dessa bacia, formada por elétrons, fótons, o que a gente quiser chamar, mas principalmente elétrons, está o ser humano. Cada um de nós está nadando dentro de um oceano de elétrons
E esses elétrons, eles se condensaram nesses nossos corpos, e enquanto vida existir, os elétrons estão aqui, mas os elétrons também estão aqui, aqui, ali, também em outros corpos. Mas qual é a questão? O que o cérebro desse ser humano determina, ele poderá exercer uma influência aqui dentro. Só que essa influência aqui dentro, ela também tem um limite, e esse limite é feito pela capacidade desse cérebro de criar o tamanho desse campo. Mas, aqui dentro, tem zilhões de outros seres vivos. Humanos, não humanos, arturianos, sirianos, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Cada um é alguém que está pulsando aqui dentro dessa piscina. Mas qual é o problema? O problema é que cada célula desse corpo pulsa em termos de eletricidade, ela pode produzir 1,4 volts. A quantidade de células que tem dentro de um corpo humano, multiplicado pelo que cada célula pode produzir de volts, isso aqui dá algo perto de 50 a 100 trilhões de volts. Então, em tese, o que sai do corpo de um ser humano, eu não estou falando de espírito, não. De um corpo de um ser humano, eletricamente falando, já cria, ou deveria criar, um campo que o protegesse das outras influências que estão acontecendo simultaneamente nesse piscinão de ramos desse universo. Se esse ser humano vibra conscientemente, no sentido de ser o eu humano dele o responsável por aquilo que sai dele, esse campo chega a 18 metros de diâmetro, com um ser humano no centro. O que sai do cérebro humano, em termos de definição, esse cérebro humano produz, pela linguagem do pensamento, uma carga elétrica que vou lá botar. Boa tarde. Nem se preocupe. Nem se preocupe, fique à vontade. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Podemos? Tranquilo? Então, assim, o ser humano, ele tem, a ciência já sabe disso, dois tipos de cérebro. Esse cérebro, que é formado por 100 bilhões de neurônios, e um cérebro aqui, formado por 40 mil células. Qual a questão? A linguagem que sai a cada microinstante desse corpo humano, mas propulsionada pelo cérebro,
Essa linguagem é elétrica porque ela é a linguagem do pensamento. Essa linguagem poderá produzir o tamanho desse campo vibratório pessoal, que seria a expansão da aura desse corpo. Mas o que determina o que fica aqui dentro, ou seja, a qualidade do que fica dentro do campo vibratório pessoal de cada ser humano, não é definido pela pulsação dos 100 bilhões de neurônios, mas sim pela pulsação das 40 mil células do cérebro do nosso coração, que é a linguagem da emoção. Por quê? Porque com esse cérebro eu posso mentir, posso tentar convencer vocês de que sou decente, maravilhoso, isso e aquilo. E muitos conseguem fazer isso e enganar todo mundo durante muito tempo e durante muitas vidas, inclusive. Mas, na hora em que você observa bem o que uma pessoa faz e não o que ela diz, se as atitudes não estiverem ligadas no campo da coerência e da dignidade, é o que ela fala, aí você vê que ela diz uma coisa, mas as atitudes dela mostram que o que ela sente de fato é algo bem diferente do que ela pensa. Aí ela vai marcar o seu campo vibratório pessoal com a linguagem magnética das emoções. O que é que eu estou dizendo aqui? Que nós não sabemos disso, mas uma pessoa maravilhosa e que seja consciente de que é maravilhosa, no sentido de decente, e que pratique um planejamento diário de como se comportar frente à vida, ela termina criando um campo com um raio de 9 metros a partir de onde ela estiver, devido ao fato de que cada célula produz 1,4 volts. Ou seja, o perfume que sai da pulsação de Rogério, desse corpo, vai até 9 metros, seja em que direção for, para baixo, para cima, papapá. Agora, qual o tipo de perfume? Se eu for um cafajeste, mas sou um cafajeste eficaz, eu vou ter esse pedaço que é meu, mas a fragrância espiritual marcada aqui dentro é de negatividade. Mas se eu for alguém decente e eficaz, eu vou ter também um campo magnético, eletromagnético meu, e aqui dentro vai ter a mais preciosa vibração produzida por mim mesmo. O que implica dizer que o tamanho do campo vibratório pessoal de cada ser humano meio que depende da atitude desse cérebro via pensamentos, mas a qualidade do tipo de energia que está aqui dentro depende da que sai da linguagem da emoção. Aí qual o detalhe? Para além desses dois elementos, existe um terceiro, que é o mais importante, que chama-se atitude consciencial de cada instante. Por quê? Porque a atitude consciencial de um ser humano é igual ao quê? Aos pensamentos
e as emoções que ele sente. Isso aqui é elétrico, isso aqui é magnético. Mas na hora em que, através da minha atitude consciencial, eu falo e sou honesto com o que eu sinto, e uno a eletricidade e o magnetismo que sai do meu corpo numa frequência específica eletromagnética, essa é minha fragrância espiritual. Qual é a questão? Quando eu, entre aspas, esse corpo acorda, a primeira coisa que eu faço é acionar esse meu campo. Como? Vou aprofundar a minha respiração. Aí eu aprofundo. Com isso eu estou acalmando a minha mente, ou seja, eu tomo uma atitude consciencial de que é o meu eu no comando, que acabou de decidir que vai aprofundar a respiração, acalmar a mente, vai se alinhar com os propósitos do projeto daquele dia, de ser uma pessoa decente. Na hora que você faz isso, naturalmente, essa esfera que já está, entre aspas, posta ao seu redor, você reativa essa esfera a cada novo instante. E ao longo do dia, sua atitude consciencial de movimentar este cérebro e este cérebro no sentido de se tornar alguém plenamente vibrante e alinhado com suas preocupações pessoais no campo da decência e da dignidade. Se você fizer isso, sabe o que é que você está fazendo com os 18 metros de diâmetro ao seu redor? Algo que só recentemente a ciência percebeu. O quê? Ainda que a gente não saiba, tudo que é matéria é energia transformada em matéria. Ou seja, nós todos aqui somos matéria, mas é porque esse corpo está se desmaterializando. Em um segundo, todos os nossos corpos e esse chão que a gente pisa, tudo que está dentro dessa matrix se desmaterializa e volta a se materializar bilhões de vezes dentro de um intervalo de tempo de um segundo. Só que a gente não nota. Mas isso é certeza científica, não é questão de acreditar ou não, é um fato. Matéria se transformando em energia, que volta a se transformar em matéria, que se transforma em energia, que volta a se transformar em matéria. A criação repousa nesse jogo. A famosa equação de Einstein, energia igual a massa vezes velocidade ao quadrado. Velocidade de quê? A matéria, de como ela pulsa, de como ela vibra. Então, olhem bem o que eu estou dizendo. Se este corpo, o eu que nele está hospedado, que papai e mamãe chamaram de Rogério, decide por ele mesmo usar a sua vontade pessoal para tomar conta da vibração que sai de mim, a cada vez que eu tomar a atitude consciencial de querer fazer isso, eu mantenho parte do meu campo pessoal desmaterializado. Eu mantenho parte desse meu campo como sendo energia funcionando ao meu redor, como se fosse onda, ou seja, energia, que não se transformou ainda em partícula.
Esse curso está muito chato. Ele é chato. Para a gente poder entender o seguinte: um espírito que queira se aproximar do corpo de Rogério para fazer um mal a Rogério, ele não está aqui dentro do piscinão de Ramos, não, pessoal. Quem está dentro do piscinão de Ramos é esse corpo. O espírito está onde? Fora da Matrix. Isso aqui é Matrix. O espírito está aqui fora, numa cidade espiritual qualquer. Ah, mas essa cidade espiritual, o espírito está lá. Como é que isso é possível? Nós estamos aqui sendo observados por milhares de pares de olhos de corpos perispiritualizados, de consciências espirituais particularizadas. Mas eles não estão aqui. Eles estão lá. Lá onde? No mundo espiritual que se entrelaça com esse nosso. Mas como a gente vê eles aqui, a gente diz, eles estão aqui. Mas não estão, eles estão lá. E os espíritos que, entre aspas, animam a cada um de nós, estão lá longe. Eles poderiam estar sobrepostos a esse corpo. Mas, nesse momento, não tem nenhum. Estão todos lá longe. Lá longe aonde? Na cidade espiritual onde eles moram, fora dessa Matrix. Ah, mas e um espírito que está querendo agora se aproximar do corpo de Rogério para fazer mal a esse corpo? Ele está onde? Ele está no nível espiritual onde ele pode atuar. Se ele está atuando no nível umbralino, essa conexão do nível umbralino com esse lugar onde nós estamos, ela é possível de ser estabelecida, aí ele adentra esse ambiente, mas ele continua nesse nível umbralino. Não é a energia de Rogério ou do corpo de Rogério que vai atritar, confrontar ou se defender do ataque desse espírito. É a energia emocional produzida pelo corpo de Rogério, de acordo com o grau de decência que eu possa ter no alinhamento do que eu penso e do que eu sinto. Se eu for alguém íntegro, olha bem, se eu for alguém íntegro, ainda que ninguém no mundo saiba disso, mas se eu souber que sou, eu tenho estatura moral para manter-me íntegro e, portanto, esse meu campo se mantém atuante. Aí, se esse espírito quiser se aproximar desse corpo, ele para bem ali. Por quê? Porque a fragrância da esfera vibratória resultante da minha pulsação pessoal dói nele, o que faz com que ele pare lá longe, porque ele começa a sentir choque, dores, é como se estivesse sentindo ardor. Mas, se eu for alguém cuja emoção é suja, é deletéria, aí ele entra. Pouco importa o tamanho do meu campo, porque assim, os grandes magos do mal, os grandes donos de falanges trevosas, a aura deles é grande, só que é suja. A aura deles é grande porque eles têm poder sobre outros. Mas quem tem a aura limpa
tem aura grande, não porque deseja ter poder, porque quanto maior é um ser, menos querer ter poder o caracteriza. É questão de estatura vibratória. O que nós falamos até agora? Que a defesa espiritual de um ser humano depende do campo vibratório pessoal dele, e esse campo vibratório pessoal dele é criado pelo que sai do cérebro da cabeça e do cérebro do coração, se por isso entendermos eletricidade e magnetismo que se unem caso o eu de Rogério seja honesto com ele mesmo e não fique dizendo coisas e agindo diferente do que diz. Vejam bem, se eu for um cafajeste e for íntegro, e tem cafajeste íntegro? Tem. Quando o cafajeste sabe que é cafajeste, não é hipócrita, não se vende como babapá, se assume como é e é o que é. É um bandido. Mas não engana ninguém. Nenhum outro ser humano pode um dia chegar para esse ser e dizer em qualquer lugar do purgatório, inferno, o que seja, você me enganou. Olhem bem o que eu estou dizendo, pessoal. Tem bandido íntegro situado na espiritualidade em lugar muito melhor do que um monte de padrecos, pastores, médiuns espíritas, blá blá blá, que enganaram um monte de pessoas. E tem traficante de droga que nunca enganou ninguém. Ah, esse está no céu. Não, não está no céu, não. Está num lugar menos indecente do que o resto. Vai ter que resolver problemas? Vai, mas ele é íntegro. Se ele decidir fazer uma guinada para o campo da decência, ele se transforma muito rapidamente num ser humano decente. As circunstâncias que o levaram a ser o que ele é, só ele sabe. Mas se você não é íntegro, seja lá você resultante, possuidora de um resultante para o bem ou para o mal, mas se você não for íntegro, a coisa vai... Então, assim, quem tem a capacidade de construir o seu campo vibratório pessoal a partir dos seus pensamentos e emoções, e durante o dia ter uma atitude consciencial em que em diversos momentos você vai dizer a você mesmo que você está com sua vontade mantendo esse campo vibratório, tem a mais bela das defesas espirituais e nada lhe atinge. Quando eu digo nada, é nada mesmo. O que vai, entre aspas, pesar para você são as circunstâncias do caos, já que você é só mais um ser humano que nasceu e esse corpo vai morrer e vai ter doenças e vai ter problemas, mas assim, é o resultado da caminhada entre o berço e a cova. Não é o resultado do que espíritos A, B, C, D planejam fazer com você. Atacar, estragar sua vida, lhe encher de doença. Quando você chega nesse ponto aqui, mesmo você estando, peço desculpas, tá? Num mar de merda vibratória que é esse universo, mas a merda chega até aqui. Ó.
O seu corpo se protege disso aqui. E cientificamente falando, isso aqui é uma ilha de negentropia frente à entropia que move toda a desgraça universal. Não chega desses. É.